Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Hoje culto deu para que nós estivéssemos aqui reunidos na presença do nosso Deus. De Deus. A irmã foi morar no exterior. Glória a Deus. Um torno terrível, mas Deus tem vitória, amém? Deus tem tudo para o seu povo prosperar e ser abençoado. Diga louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo. Glória a Deus. Tá saindo som legal aí, irmão? Eita glória. O pessoal de casa aí tá com a novidade, o som melhorou, né? Para quem tá assistindo a live. Deus está operando desde o início, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nunca parou. Deus também. O Senhor Jesus está trabalhando em nosso favor. Coríntios capítulo 8, verso de número 1 em diante, diz assim: com respeito ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Amém? Fechar os nossos olhos nessa manhã, falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos esse culto, Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Vem falar com cada em nome de Jesus, Senhor. O poder que há no teu nome, nós cremos, Senhor. No momento em que nós estávamos aqui adorando, o Senhor estava trabalhando em nosso. No momento em que nós estamos aqui adorando, abençoando a tua igreja, o Senhor abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua casa, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama o teu poder, a tua graça, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor está através da tua graça, vem tratando em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Do nome santo de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Fique à vontade na presença de Deus, na casa do Senhor. Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vem descrevendo, né, a respeito de muitas coisas, a respeito da vida dos ídolos, a respeito de muitas outras coisas, né? Onde nós vemos aqui, ele diz o seguinte, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Conhecimento traz o orgulho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se o irmão puder me alcançar esse celularzinho, carregando o irmão de tarefa. Glória a Deus. A sorte que a irmã Vitória voltou para ler a Bíblia junto. Louvado seja Deus.
pouco o Gugu tá no som, pregando, cuidando da filmagem, 99% tocando instrumento, 99% dos trabalhos da igreja, tudo sobre o irmão Gustavo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gostaria de estar lendo esse verso em outra tradução, para que a gente possa estar meditando. Glória a Deus. 1 Coríntios 8. Diz assim outra tradução: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Amém? Essa tradução está um pouquinho ainda atualizada, né? Atualizada, corrigida. O conhecimento, ele ensoberbece. Todos temos conhecimento. Conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O orgulho que a Bíblia está se referindo, né, é aquele pensamento bobo, né, de que nós somos melhores que alguém porque nós conhecemos a verdade. Amém? Mas o amor edifica. Como assim o amor edifica? Quando se ensina por amor, quando se esclarece, quando se prega com amor, né? Como acontecia com o Senhor Jesus ou com os apóstolos, em que as pessoas são tocadas. O próprio apóstolo Paulo, ele vem e declara, né, que a língua vai passar, o dom de curar vai passar, vários dons aqui a Bíblia descreve que irão passar, mas o amor vai permanecer. Amém? O amor vai com a igreja para o céu. E por que isso, irmãos? Porque nós vemos que através do amor, a Bíblia diz que o nosso Deus entregou ao Senhor Jesus Cristo numa cruz por amor de nós. O Senhor Jesus foi entregue naquela cruz, e Ele mesmo, né, após ter sido crucificado, após ter sido recebido sobre si o nosso castigo, Ele vem e declara lá naquela cruz, né, a ti entrego o meu espírito. Ele entregou, porque a morte foi incapaz de levar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia é bem clara quando diz que o salário do pecado é justiça. Então, a morte legalmente não poderia tocar no Senhor Jesus. Ele vai e se entrega. Ele oferta a Deus a vida dele por nós. Isso é o fato mais forte de toda a história cristã a respeito de amor, de toda a história judaica também, né? Porque Jesus, enquanto vivo, viveu como judeu para cumprimento de toda a promessa que tinha sido feita aos judeus. Porque tudo que se vê na Bíblia do Antigo Testamento, todas as promessas para o judeu. E quando eu vejo o judeu recebendo as promessas de Deus, Cristo vem, nascido de mulher, como havia Deus feito a promessa para Satanás. O primeiro que profetizou foi Deus, né? O primeiro que falou ali na Bíblia e deu uma promessa foi Deus para Satanás. Vai nascer alguém da mulher. Aí nasce Jesus de Maria. Porque esse nascimento não foi com relação a José, mas apenas com Maria e o Espírito Santo. Diga graças a Deus. O único da história onde uma virgem engravida e ela vem a ter ali, né, um parto com o nosso Salvador, o nosso Senhor. Isso já veio lá do comecinho, onde Deus, né, trata ali com a serpente, onde diz: o filho da mulher vai ser teu inimigo. O filho da mulher vai ser teu inimigo. Satanás, então, recebe uma palavra da parte de Deus. Onde o primeiro cumprimento, então, nós vemos que até mesmo o diabo, ele recebeu o cumprimento da palavra de Deus, que foi o nascimento do Senhor Jesus, ao qual
descreve o livro de Apocalipse, que ele vai e pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça de Satanás, ao descer ao inferno, como descreve, né? Foi a mansão celestial, a mansão dos mortos, né? Que seria o lugar onde as pessoas, onde Jesus descreve ali na parábola não, porque Jesus ele não diz ser uma parábola, mas ele dá o nome de Lázaro como sendo uma história real. Lázaro sendo ali o mendigo, então aquele mendigo ele foi ao seio de Abraão, ou seja, um lugar que não era exatamente o céu, mas também não era o inferno, um lugar de espera. Em algumas religiões, as pessoas acreditam que há um purgatório, né? Onde as pessoas que morrem e que têm algum probleminha para resolver, eles ficam nesse lugar até pagar alguma coisa, até que eles recebam, né, uma graça para que saiam daquele lugar, e depois disso, né, eles vão poder entrar no céu. E algumas outras religiões acreditam também que a pessoa, né, que foi sem acertar a sua vida, ela vai para uma espécie de escola no mundo espiritual, onde vai ser identificado se aquela pessoa vai nascer de novo, ou se ela já se elevou espiritualmente para não precisar voltar mais. Mas a Bíblia não descreve assim, amém? A Bíblia diz, na história que Jesus conta, que o Senhor Jesus Cristo, ele vê ali no mundo espiritual o mendigo Lázaro, o homem desprovido de dinheiro, de fama, de qualquer outro tipo de recurso. Ele estava ali no seio de Abraão, e havia ali o rico, que a Bíblia nem sequer cita o seu nome, que havia perdido a sua salvação, estava ali no Seol, ou seja, no inferno, e ele sofria muito tormento, e ele olha ao longe, ele olha após o abismo, ou seja, havia uma separação entre o seio de Abraão, havia uma separação entre o seio de Abraão e o Seol, o inferno, e a Bíblia vai dizer que o homem rico diz assim: pai Abraão, ou seja, ele conhecia a palavra, né? Conhecedor de Abraão, conhecedor dos costumes judeus, ele era também um judeu, mas ele perdeu sua salvação. E a Bíblia vai dizer que ele pede, né? Ele clama, ele grita: pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado. Ele tinha ali, né, perdido a paz por completo naquele lugar. E a Bíblia vai dizer, vai relatar que Abraão vai declarar dizendo: olha, é impossível aquele que está aqui, aquele que está no seio de Abraão, um lugar separado, que a Bíblia vai dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos e ali pregou para aqueles que estavam em prisões. Então Jesus, ele ultrapassa aquela muralha, aquele abismo, aquele lugar onde nenhum ser humano poderia atravessar. Pai Abraão diz: é impossível quem está aqui ir para aí, quem está aí vir para cá. Mas Jesus quebra o impossível, amém? Jesus atravessa o abismo. Jesus, através da cruz, através da entrega dele que ele fez, através da santidade, ele viveu em santidade na terra. Ele cumpriu a virgem, foi perseguido, morou nas cidades exatas que a Bíblia diria que ele, né, desde o Antigo Testamento foi profetizado. Que canta, né? Galileu, Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que ele cumpriu tudo e agora ele, depois de ser obediente e depois de amar a todos nós até a morte de cruz, ele desce à mansão dos mortos. Ele prega no céu, ele prega, ele vem e traz ali. A Bíblia diz que todos eles esperaram, todos os que foram fiéis, todos os que ficaram firmes até o fim. Lá no Antigo Testamento, eles estavam aguardando no seio de Abraão. E a Bíblia vai dizer que aquele rico, né, na história que Jesus conta, pede para que Lázaro volte. Permita que ele volte.
e voltando ele pregue para os meus familiares, para os meus parentes. Ou seja, aquele homem... A gente imagina que por a gente amar os nossos, já está agradando a Deus por completo. Mas aquele homem amava seus parentes a ponto de dizer, manda Lázaro pregar para os meus parentes para não virem para cá. Ele amava os seus, mas isso não foi suficiente para tirar ele do Hades e nem para impedir ele de entrar lá. Amém? Mas aquele homem estava em angústia e em dor, ele havia perdido a oportunidade. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor em tempo oportuno. O que é o tempo oportuno, irmão? O tempo que estamos aqui na terra, o tempo que estamos em vida, o tempo que estamos respirando, o tempo que ainda podemos decidir se queremos ir para a esquerda ou para a direita, se queremos obedecer a Deus ou se queremos viver de qualquer maneira. Porque de qualquer maneira vivia aquele homem rico. Ele não era uma pessoa tão ruim, né? Ele gostava dos seus parentes. Mas a Bíblia vai dizer que ele tinha ali Lázaro na porta da sua casa, lá fora. Mas ele não ajudava aquele homem. Porque a Bíblia diz que Lázaro, ele tinha desejo daquele homem, mas ele não conseguia, Lázaro apenas tinha os cachorros que lambiam suas feridas. Era tudo que Lázaro tinha, e ainda Lázaro, ele tinha algo muito maior que isso na terra, que os olhos humanos não podem ver, que era a graça de Deus, o poder de Deus, uma vida com Deus, tanto que a Bíblia diz que quando ele foi levado ao seio de Abraão, quando ele morreu, quando ele partiu dessa terra, ele recebeu algo muito maior que os bens que o rico, porque o rico tinha bens na terra. Jesus ele dá outra parábola também, dizendo que um homem muito rico, ele tinha, muitos celeiros, ele tinha muitas posses, e ele pensa consigo, olha, eu vou aumentar meus celeiros, eu vou construir mais celeiros, e vou plantar mais, vou estocar mais, e aí eu vou viver tranquilo até o final. Aí Jesus diz assim, louco, porque hoje mesmo será pedida a tua alma, e o que você tem para apresentar para Deus? Ou seja, Cristo nunca disse que era pecado, mas Cristo, ele deixa uma dica, que se preocupar apenas com essas coisas é tolice, é burrice, porque nós vamos viver uma vida boa por um curto período, porque a Bíblia vai explicar que nós aqui na terra somos como vapor, hoje nós estamos aqui, amanhã já não, nós somos como a flor do campo, que hoje você passa por ela e diz, nossa que bonita, né, que linda que é essa flor, e amanhã ela já não está mais lá. Ela foi arrancada, ela foi queimada pelo sol. E assim a nossa vida na terra, ela é curta e passageira. Mas Deus tem vida e vida com abundância. Diga graças a Deus. Deus tem vida e vida com abundância. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. O que significa isso, irmãos? Significa que Deus ele tem vida após essa vida. Deus ele tem um lugar de alegria, um lugar de coisas que nós não sabemos explicar, tenta descrever, ruas de ouro e de cristal. Um lago que vem do trono de Deus, lá não tem noite, porque a nossa luz é o Cristo. Porque Ele vai estar todo o tempo conosco. A pessoa que mais nos ama, a pessoa que se entregou por nós, vai estar o tempo inteiro junto conosco. Mas antes de tudo isso, irmãos, nós temos uma caminhada aqui na terra. Nós temos uma trajetória a seguir. Como disse o apóstolo Paulo, eu sigo na corrida que me foi proposta. Naquela época, irmãos, havia uma corrida entre escravos, né?
Os donos dos escravos, eles apostavam alto. Hoje em dia, aqui na nossa serra, a gente tem as carreiradas, que se chama de cavalo, né? Onde tem o jockey, tem o cavalo, tem o... Muito bem, as pessoas apostam o qual que vai chegar primeiro. Naquela época, os escravos, eles eram colocados para correr para os seus senhores. E aí Paulo vai dizer, eu me coloco na corrida que me foi proposta. Ou seja, ele era o escravo, ele se colocou na história como escravo. Eu, como escravo, não paro de correr, deixando as coisas que para trás ficam. Por que que ele disse isso, irmão? A história vai contar. Quem queria ganhar tentava atrapalhar os escravos, jogava dinheiro no meio do caminho para o escravo se distrair e catar o dinheiro, e o outro passava na frente. E Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, ou seja, tudo que tenta me atrapalhar, eu não presto atenção, eu continuo correndo, eu continuo pro alvo, eu continuo. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem for por mim vai chegar até a vida eterna, irmãos. A vida eterna nos espera. Ele disse das ovelhas, quem não passar pela porta é ladrão e salteador. Ou seja, há um princípio da Bíblia que diz que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, e é a única porta que nos dá acesso a Deus também. Ele é o caminho. Você quer chegar a Deus, precisa trilhar aquilo que ele ensinou. E o que ele ensinou? A vida dele. A vida dele foi inteira de ensinamento. Toda de ensinamento. Aí as pessoas vinham para Cristo. Nos dá um sinal. Faz um milagre. Né? Cura alguém aí, faz cair o maná do céu. Alguns diziam, né? O nosso pai Abraão, ele teve muitos milagres, Deus falou com ele, né? O Moisés recebeu maná, recebeu a coluna de fogo, a nuvem, a direção de Deus, o cuidado de Deus. E tu, né? Dá um sinal para nós. Jesus dizia claramente, a vocês, geração dura, maligna, não será dado nenhum sinal. E aí ele vai e explica para os discípulos, olha, essa geração, eles estão cegos. E aí ele diz, os deuses desse século cegaram o entendimento dos incrédulos, para que vendo não vejam. Porque quando escutam, escutam de mau grado, eles não estão escutando de bom coração. Eles estão escutando com o coração fechado. Porque o maior cego, irmãos, não é aquele que nasce com a deficiência ou aquele que adquire uma deficiência. O maior cego é aquele que não quer enxergar. O maior surdo não é também aquele que nasce com a deficiência ou adquire, mas aquele que não quer ouvir. Tudo a Bíblia nos ensina que é uma questão de escolha e decisão. Quando eu escolho viver conforme os ensinamentos do Senhor Jesus, eu começo a agir, eu começo a dar um passo após o outro. Aí Jesus vai aos discípulos, porque nós temos que ir no princípio, amém? Tudo que Jesus viveu é princípio, o que significa, tudo que partir dali, o fundamento é ele. Paulo disse, eu lancei o firme fundamento, eu lancei os alicerces, que é Cristo. Você já viu um prédio ser construído? Tem uma casa aqui que dá de exemplo, né? As outras já estão quase... Só dá para ver as pontas ainda dos pilares. Por que isso, irmãos? E começou primeiro que as outras. Porque aquilo que eles querem construir é grande. Aquilo que eles querem construir é para durar, é para aguentar, é para ficar até o final. Nós sabemos que aqui na Terra não existe nada para sempre, mas o grande exemplo é esse fundamento. Maior tem que ser a força do teu fundamento. Uma vida concreta, firmada,
cair depois de estar lá no alto, nós precisamos do firme fundamento que é Cristo. O firme fundamento. E aí o princípio qual é? O princípio, Jesus ressuscitou e está vivo. Amém? Esse é o nosso grande princípio. Depois de ele ensinar aos discípulos e diz, né, e no caminho de Emaús, estavam lá dois tristes caminhando. Jesus acompanha eles na caminhada. A Bíblia diz que eles não conseguem, ele não permite ser reconhecido no começo da caminhada. E ele pergunta para eles, mas por que vocês estão tão tristes? Ele já ressuscitado. E a Bíblia vai dizer que ele diz, olha, você deve ser, né, um estrangeiro, alguém que não estava em Jerusalém. Porque o nosso mestre, um homem poderoso em obras, e começa a contar e testificar, né? Ele curou, ele salvou, e imagino a tristeza e o pesar cada vez que falavam sobre Jesus, doía no seu coração, e ele vem e diz, mas vocês não conhecem as Escrituras? Não foi dito sobre ele que era necessário padecer? Já não foi explicado para vocês? E aí a Bíblia diz que quando eles chegaram no lugar de destino, já se fazia tarde. E aí os irmãos insistiram para Jesus, sem saber que era ele. Disseram, mestre não, né? Ele não sabia. Disseram, Senhor, entre conosco, porque já é tarde, né? É perigoso, né? Continuar no caminho à noite. Então entre conosco. E ele entrou com ele, que quando ele parte o pão, e o reconhece, e quando abrir os olhos, ele já não estava mais. Ele era um fantasma, irmãos? Não, ele estava ali de carne e osso. Ele parte o pão. Já viu o fantasma partir o pão? Tem gente que vai dizer, né, que faz barulho na casa, tudo isso eu sei que existe. Tem gente que vai dizer que bate na porta, vai ver, não tem ninguém. Escuta vozes, vai ver, não tem ninguém. Mas essa é uma outra história, né? Espíritos malignos, espíritos diabólicos que vêm para atormentar as pessoas. Mas o Senhor Jesus estava em carne, caminhou com eles. Eles não estavam vendo um fantasma, eles não estavam vendo, ele parte o pão e agradece e some. Depois a Bíblia diz que ele aparece para todos eles reunidos. Um dos discípulos não estava lá, Tomé, né? O conhecido como aquele que não teve fé, aquele que não acreditou nos irmãos. Aparece no meio deles e ali se comunica com os irmãos. E por Tomé não ter acreditado, e ele diz para Tomé, toque nas minhas feridas, toque nas minhas mãos, e toque no lado onde estava o furo da lança. Ou seja, fantasma não tem corpo, mas Jesus aparece com um corpo ressuscitado. E se procurar pelo túmulo dele, porque ele está vivo para sempre. Diga graças a Deus. E quando ele ressuscita, irmão, diz uma ordem aos irmãos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí está um grande princípio para nós. Quando ele fala isso, eu entendo, irmãos, que as palavras de Jesus, elas transcendem o tempo, não são apenas para aquele momento. Ficai em Jerusalém para que do alto seja revestido de Jerusalém representa o lugar da adoração, representa o lugar de oração, o lugar de busca por Deus, o lugar de estar reunidos para adorar. A cidade santa, o lugar onde Deus levantou o templo. Amém? O lugar da adoração. E hoje Deus fala comigo e contigo, fique em Jerusalém, até que do alto representa Deus, até que do alto sejais revestidos de Espírito Santo, que vai acontecer em Atos dos Apóstolos, onde a Bíblia diz que estavam todos reunidos.
Alguns desistiram, irmãos. Esses que desistiram não receberam. Os que desanimaram, os que pararam, não receberam o batismo com o Espírito Santo. E eles ali naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele veio com um barulho como de um vento impetuoso. Um vento forte dentro daquele lugar. Imagine um ambiente fechado como esse daqui a pouco. Meio fechado, né? Fechado. E daqui a pouco começar a soprar. Um barulho como se estivesse soprando vento. E a Bíblia diz que se viu descer sobre a cabeça de todos eles línguas de fogo repartidas como de fogo. E tocaram a vida deles. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas. E ali, irmãos, Pedro começa a ser tomado outro princípio. Jesus disse, vós sois minhas testemunhas. Em Jerusalém, ou seja, no lugar da adoração, no lugar como esse que nós estamos, igreja somos nós, amém? Jerusalém, lugar de adoração, lugar de culto, lugar, território, geográfico, lugar da adoração. Ficar em Jerusalém. Irmãos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, estavam reunidos, a Bíblia diz que Pedro começa a pregar. Pregou para quem, irmãos? Chegaram curiosos da rua por causa do barulho. Muito barulho, pensaram, cara, isso deve ser uma festa, né? Está falando lá na minha língua, os estrangeiros entendiam na língua de nascimento. Os irmãos falando em língua estranha, mas eles não sabiam que estava falando em outro idioma também. E aí o pessoal pensou, né, é festa, né, um barulhão desse, vamos lá festejar junto. Chega lá, diz assim, está todo mundo bêbado aí, né, querendo já se misturar para tomar também. Todo mundo bêbado, todo mundo bebeu, todo mundo está festejando. Pedro se levanta no meio deles e diz, não, aqui está o cumprimento daquilo que estava escrito em Joel. Que seria derramado o Espírito sobre toda a carne. Começa o avivamento da igreja. Começa o avivamento da igreja. Avivamento é tornar aquilo que estava morto em vivo. E o avivamento da igreja começa com eles cheios do Espírito Santo. E depois Pedro pregando a todos que se chegavam. E veja, irmãos, que apesar de o judeu naquela época não entender, chegaram todo tipo de gente para receber a palavra de todos os lugares, para receber o evangelho, já anunciando aquilo que iria acontecer conosco, nós os brasileiros, os gentios, porque todos que não são judeus são gentios. Gentio é todo aquele que não professa, né, e não vive o costume judaico e a fé judaica. Hoje é chamada, né, a nossa fé de judaico-cristã. Por quê? Porque vem das promessas do judaísmo aquilo que os profetas receberam, se cumprindo em nós, em Jerusalém e até os confins da terra, nós. E o segundo princípio é isso, Pedro levantado para pregar, eu e você, depois de cheios do Espírito Santo, temos o compromisso com Deus de pregar em Jerusalém, no lugar da adoração, e até os confins da terra, onde Deus nos levar, irmãos. Nós temos o compromisso para os nossos parentes, para os nossos semelhantes, para aquele que está lá no posto de gasolina, para o que está no mercado. Às vezes é engraçado, irmãos. Nunca esqueço ali em Antônio Carlos, quando a gente pregou o evangelho um tempo. Uma vez eu entreguei um recado de Deus para uma menina no supermercado. E aí o pessoal já ficava apavorado cada vez que eu entrava naquele mercado. Espalhou a notícia dentro do mercado que alguém entregou um recado de Deus e eles tinham muito medo disso. Uma vez eu fui orar por uma senhorinha, quando eu fui botar a mão na cabeça dela, disse para ela, posso orar por você? Pode. Ela pensou que eu ia orar em casa ou em algum outro lugar. Disse para ela, fecha o olho que eu vou orar. Quando eu disse fecha o olho, ele deu um pulo,
para dentro do terreno dela e correu. E disse, eu não quero mais, eu não quero mais. Às vezes é engraçado, porque vai ter muita adversidade, vai ter muita dificuldade. Mas Deus, cada um de nós, Deus vai dando experiências, estratégias, para que a gente cumpra o princípio que é cheio do Espírito Santo, cumpriu o primeiro propósito, depois testemunha, conta o que esse milagre de andar com o Espírito Santo, de ser direcionado. Pedro, irmãos, Pedro pregava para todo mundo antes de ser batizado, mas ao mesmo tempo que ele pregava, ele puxava da espada para matar quem fosse, né? Pedro, né, era o chamado crente Raimundo, como diria o pastor Josias, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Mas depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele prega, e a Bíblia diz que mais de 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus. E aceitaram o Senhor Jesus com detalhe. A Bíblia vai dizer que eles se movimentaram, o coração deles não se aguentou e eles chegaram para... Irmão, o que é necessário para receber essa salvação? O que é necessário, ou seja, eles quiseram muito, eles desejaram Jesus. Porque é isso que uma pregação, como diz aqui em 1 Coríntios 8, que diz que o conhecimento, parte B, conhecimento, orgulho, mas o amor edifica. Aqueles irmãos, quando foram batizados com o Espírito Santo, também foram batizados com o amor de Deus. O amor de Deus que era tamanho que ao pregar, a energia que eles empregavam para pregar, era transmitido o amor de Deus a todas aquelas pessoas. E com isso, com esse amor, quando eles pregam Jesus, quando eles falam sobre Jesus, ele se doou na cruz. As pessoas dizem, eu quero isso. Me amou tanto que se doou, se permitiu ser preso, porque ele se permitiu, irmão, ser preso. Ele se entregou. E depois, no final, ele entregou a sua alma. Ele entregou o seu espírito a Deus na cruz. Ele diz, a ti eu entrego o meu espírito. Está consumado. E a Bíblia diz que ele expirou. O que significa expirar, irmão? Soprou. O espírito vem de fôlego. E ele... Depois o apóstolo Paulo, né, pregando, ele declara, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que significa isso, irmãos? Alguns pregadores acreditam que quando a morte tentou levar Jesus, ela quebrou a ferramenta dela. Sabe o que é o aguilhão? Sabe aquela foice de cortar capim que aparece, sabe aquele desenho de morte que tem uma foice torta que chamava de gadanho um tempo atrás? Aquele aguilhão foi quebrado ao tentar matar Jesus. Aí Paulo vai dizer, com certeza ele pregando, Paulo era um homem espiritual, enxerga a morte entrando e diz assim, e aí morte, cadê teu aguilhão? Ou seja, você perdeu teu aguilhão quando tentou matar Jesus. Porque era impossível matar Jesus. Ele entregou o seu espírito. Ele venceu a morte e o inferno. E a Bíblia diz que ele pegou a chave da morte. Do inferno e da morte. Hoje, irmãos, a nossa vida, a vida de qualquer um na face da terra, está debaixo de toda a ciência, pré-ciência de Deus, e apenas aquilo que Deus permite acontece. Amém? Mas só que nós precisamos entender o princípio. O princípio é, se você me obedecer, se você me ama, me obedecer. Se você não quiser obedecer, a Bíblia diz que há dois caminhos. O caminho largo e o estreito. O estreito nós sabemos que é o caminho de Deus. O caminho ao qual Cristo é o próprio caminho. E o caminho largo é o caminho da maldição. Escolha se você quer viver na bênção ou se você quer viver na maldição.
Se nós queremos a bênção, irmãos, é hoje que nós precisamos abraçar o Senhor Jesus. É hoje que nós precisamos decidir trilhar o caminho da salvação, que é Cristo. É estreito, irmão, é estreito, mas é o caminho de salvação, um caminho de vida eterna. E para nós pensarmos um pouquinho, irmãos, no livro de Provérbios, que às vezes é muito melhor você estar num velório do que você estar numa festa. Na festa você não pensa em nada. Na festa está com o melhor sapato, a melhor roupa, né? Bebendo muitas vezes. E aí você não vai pensar em muita coisa não, mas no velório você, dependendo da pessoa que está ali, né? Se é uma pessoa nova ou não. Eu imagino a gente entrando num cemitério, porque a gente, mesmo que não queira, a gente já fez isso algumas vezes, né? Quando parte alguém querido, a gente se obriga a entrar lá, né? E aí você olha aquelas plaquinhas lá, né? Todo tipo de idade, mulheres, homens, pessoas bonitas, fortes, inteligentes, que não puderam permanecer na terra. Que o seu tempo findou, assim como pode acabar o meu e o podemos branquear o cabelo, chegar até 100 anos de repente, mas do mesmo jeito vai passar muito rápido, né? Eu tô com 30 e alguma coisa, como diz as mulheres, né? 30 e nunca mais contei. Posso dizer que passou muito depressa. A gente pode lembrar daquilo que fazia quando era pequenininho e foi ontem. Se você conversar, sentar com uma pessoa de 60, 70, 80 anos, ele vai dizer a mesma coisa, passou depressa, passou muito rápido. Parece que foi ontem que eu era pequeno. O pessoal vai lembrar que era tudo campo, eu me lembro ainda aqui do lado, aqui era tudo campo, perto ali da igreja do Nadir, igreja católica. Era tudo campo ali em volta, né? Só tinha igreja ali, poucas casas ali. Eu me lembro que o pai, na época não era proibido caçar, né? O pai vinha aqui pelos campos, chegava com o cinturão todo cheio de perdigão, caçava com espingarda naquela época, atirava bem. E aí eu era pequenininho, eu lembro que ele jogava aquele cinturão cheio de cartucho e perdigão. Como o tempo passou muito rápido, vai passar daqui para frente ainda. E a Bíblia diz que em breve ele vem. Em breve Jesus vem buscar a igreja. E aí diz uma frase, né, no final do livro de Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou seja, venha depressa, Senhor. Tem que ser o desejo da igreja, venha depressa. Só que nessa nossa pressa que Jesus volte, nós precisamos trabalhar para o reino, trabalhar para o Senhor Jesus, falar para toda criatura, para todas as pessoas, se salvem, escapem desse caminho de maldade. Venham para o Senhor Jesus, que Ele tem vida e vida com abundância para todos aqueles que nele creem. Diga graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos que já vão cantar a se prepararem. Eu quero dizer, irmãos, que essa manhã, hoje é um culto das primícias. Domingo de manhã, às 9 da manhã, sempre nós estamos com o culto das primícias. E esse culto das primícias, irmãos, é um culto que a gente quer expressar a Deus, que Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Então, como nós queremos isso, irmãos, eu quero que você ore junto comigo. Louvado seja Deus. Com os teus olhos fechados, fale com Deus essa manhã. Diga: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Eu quero aceitar ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida em tudo. Mande em mim, mande em tudo que é meu, Senhor. Abençoa a minha vida, a minha casa, Senhor, e dá vitória para mim e para minha família, Pai, em nome de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, perdoe os meus pecados, Senhor.
e me ajude a permanecer firme até o fim. Eu quero também, assim como os discípulos receberam, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero viver esse momento que é ficar em Jerusalém, até que o Senhor me batize, para depois o Senhor me usar na tua obra, para mim anunciar em Jerusalém, anunciar no lugar da adoração, e também aos confins da terra, em qualquer lugar que o Senhor me levar, o teu evangelho, a tua salvação, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Adore a Deus, irmãos, continue falando com Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida,